Bem-vindos a mais um vídeo no canal Falando Jurídico em Português. Meu nome é Vitor Tricelli e hoje eu trago o tema o perfil de um negociador em mesas de negociações coletivas de trabalho. Você é um negociador? Pretende vir a ser? Você, empresa, necessita negociar um acordo específico com o Sindicato dos Trabalhadores? E você, sindicato, necessita negociar uma convenção coletiva de trabalho? Bom, neste vídeo eu destaco 10 qualidades que eu entendo como fundamentais que devem compor o perfil de um negociador, de quem enfrenta as mesas de negociações coletivas de trabalho. Ok? Vamos ao vídeo. Então, o porquê desse vídeo? Eu coordeno mesas de negociações coletivas de trabalho há mais ou menos uns 30 anos, certo? Em muitas situações eu comecei a participar de algumas negociações quando elas já se iniciaram há algum tempo. Muitas vezes eu participei de algumas negociações onde elas já estavam praticamente no final, certo? Nesse tempo que eu tenho de negociações coletivas de trabalho, eu já me deparei com ótimos negociadores, prepostos de empresa, dirigentes sindicais, trabalhadores, os sócios das empresas participando ativamente e advogados. E eu não posso deixar de recomendar a presença de uma boa assessoria jurídica durante o curso das negociações, inclusive antes delas se iniciarem, certo? O processo de negociação coletiva de trabalho é um processo complexo. Deles é uma expectativa que todos os negociadores têm. Desse processo, há uma expectativa de que a negociação resulte num acordo coletivo de trabalho ou numa convenção coletiva de trabalho. E são instrumentos que são amparados pela Constituição Federal. Então, eles têm força de lei. Por isso, a importância de uma assessoria jurídica em mesa de negociações, porque o resultado dessa negociação, sendo acordo ou sendo convenção coletiva, haverá necessidade de redação de cláusulas, de uma análise técnica jurídica, se aquela cláusula está adequada ou não, né, para a categoria como um todo, ok? Então aqui, prevendo que muitas negociações coletivas de trabalho se iniciem ou inclusive se concluam sem a presença de um profissional da área jurídica, eu trago aqui 10 qualidades que eu entendo como de fundamental importância a compor o perfil de quem enfrenta uma mesa de negociação. São qualidades de um negociador coletivo de trabalho, certo? Vamos à primeira qualidade que eu gostaria de destacar aqui, que eu acho que não é menos importante que as demais, mas é a conexão. A conexão que você deve ter com a sua categoria. Você deve conhecer os anseios, as dificuldades e as particularidades da sua categoria, seja profissional ou econômica. Na mesa de negociação coletiva, você é a categoria. Você está representando toda uma categoria. Então, é importante que você mantenha uma ótima conexão com seus representados, certo? Uma segunda qualidade que eu entendo como importante seria a informação. Informação traz argumentos e bons argumentos para uma mesa de negociação. Uma informação correta é uma cláusula que vai se redigir de forma correta. Uma informação correta vai permitir que uma reivindicação
seja acolhida ou seja rechaçada entre as demais reivindicações que estão sendo analisadas. Então, busque informações acerca do seu oponente, acerca da pessoa que está do outro lado, não da pessoa física, mas da categoria que está do outro lado da mesa. Então, pesquise sobre essa categoria com a qual você está negociando ou com a qual você pretende negociar, certo? Essas informações são muito importantes para que você tenha bons argumentos no momento em que você vai se colocar numa mesa. Tem orientações, se a assessoria jurídica não estiver presente, pelo menos busque orientações jurídicas com os seus advogados. É importante que o preposto da empresa, ou que o trabalhador, ou que o dirigente sindical que estão presentes numa negociação tenham uma noção jurídica acerca dos limites dessa negociação. Outra qualidade que eu entendo como muito importante, porque só a técnica jurídica, o conhecimento de uma técnica jurídica, ela não significa que a negociação vá ter um bom resultado. Então, uma terceira qualidade que eu entendo como de fundamental importância é a empatia. Procure demonstrar para o outro lado da mesa que você está se empenhando em procurar entender a realidade que ela está trazendo. Empatia é muito importante numa mesa de negociação. A cordialidade é outro elemento que um negociador deve ter sempre presente nas relações com os sindicatos. Gentileza, afeto, simpatia aprimoram as relações. Esses três elementos, na verdade, aprimoram quaisquer relações. E como nós estamos tratando de relações humanas e relações de trabalho, onde estão presentes os seres humanos, afeto, simpatia e gentileza são de muita importância durante as relações negociais. Outra qualidade que eu entendo como muito importante, que deve estar presente o tempo todo, é o respeito. Não subestime o seu oponente e respeite a proposta que ele está trazendo em mesa, por mais impraticável que ela pareça ser. Ouça o seu oponente e tenha respeito pelo que ele está trazendo em mesa. Se ele está trazendo uma reivindicação, é porque a Assembleia Geral da categoria dele determinou que assim ele o fizesse, trouxesse uma reivindicação. E ele está fazendo o seu papel como procurador da categoria. Então, o respeito deve estar presente sempre numa negociação coletiva e deve fazer parte do perfil de um bom negociador, certo? Outra qualidade que eu destaco aqui é a firmeza. Você tem que saber se posicionar perante o seu oponente, mas principalmente saber como se posicionar perante a sua própria categoria. Porque muitas vezes, como você está sentado numa mesa como procurador dessa categoria, como procurador escolhido por essa categoria para apresentar reivindicações, muitas vezes essas reivindicações não são acolhidas. E você precisa voltar aos seus pares e explicar por que essa reivindicação não foi acolhida, certo? Então, é muito importante que você se posicione de forma bastante firme, não só perante o seu oponente, como
junto à sua categoria, junto aos seus representados. Seja bastante claro e bastante firme no sentido de esclarecer os motivos pelos quais aquela reivindicação não pôde ser acolhida. E quando eu falo em reivindicações, eu estou falando em reivindicações de trabalhadores e reivindicações de empresas. Eu, como negociador patronal, eu preciso explicar às empresas por que aquela reivindicação não foi acolhida em mesa de negociação. O mesmo se faz em relação aos trabalhadores. É muito difícil chegar para a sua categoria e explicar o porquê, as razões pelas quais uma reivindicação não foi atendida. Certo? Porque é você que está na mesa. A categoria não está junto com você. Embora você seja, naquele momento, a categoria como um todo. Certo? Outra situação que eu trago aqui, outra qualidade que o negociador deve ter é a paciência. Paciência é algo que muitas vezes parece que vai se esgotar no meio da primeira reunião de negociação coletiva de trabalho. Você precisa ter muita paciência em relação ao seu oponente. Não improvise soluções rápidas, no sentido de poder encerrar a negociação com rapidez. Não improvise, evite o improviso. Esse improviso, muitas vezes, ele se apresenta numa mesa de negociações pela pressão que você sofre da sua categoria ou pela pressão que você sofre do seu oponente numa situação de greve, por exemplo. Então, não improvise uma solução rápida se você não tem certeza, se você não consultou a sua categoria. Evite esse tipo de solução rápida, certo? E para isso você tem que ter muita paciência. Outra qualidade é a racionalidade. Propõe alternativas que evitem litígios em juízo. Uma negociação visa impedir, amenizar situações de conflito na justiça do trabalho. É uma das principais razões de uma negociação é evitar os conflitos que as categorias podem enfrentar futuramente em juízo ou, enfim, numa relação individual de trabalho. Flexibilidade. Flexibilidade é uma outra característica, uma outra qualidade que o negociador deve ter presente numa negociação coletiva de trabalho. A negociação deve ser uma troca e não uma imposição. Você não deve ir para uma negociação coletiva de trabalho com os anseios que você já tem, com as opiniões da sua categoria. Você não pode chegar numa negociação coletiva de trabalho impondo as reivindicações. Negociação é uma troca. Então, ouça a proposta do seu oponente, respeite essa proposta e verifique se realmente ela é impraticável. Porque assim como ocorre num processo legislativo perante a Câmara dos Deputados, por exemplo, uma proposta vinda do seu oponente, ela pode ser objeto de emendas. Se a proposta que lhe foi apresentada é uma proposta impraticável, minha categoria jamais iria aceitar. Vamos ver se há possibilidade de essa proposta sofrer algum tipo de alteração, que ela possa ser adaptada de alguma outra forma que não aquela que foi apresentada para você em mesa, certo? E uma outra qualidade que seria a 10ª qualidade aqui das que eu estou apresentando, seria o foco. Priorize aquilo que pode ser conciliado e deixe para depois, para o final da negociação,
aquelas reivindicações que geraram impasse e que você está entendendo que são de grande importância para o seu oponente. Procure prestar atenção no comportamento em mesa do seu oponente. Procure prestar atenção naquilo que ele mais insiste, ou naquelas reivindicações que foram repetidas pelo menos 2 ou 3 vezes. Às vezes a solução de um impasse, de uma negociação, está nas entrelinhas, numa boa observação do comportamento do seu oponente. Lembre-se que os acordos e convenções coletivas de trabalho são instrumentos com força de lei, certo? Então, uma negociação coletiva de trabalho, ela precisa de cláusulas claras e objetivas que deem uma tranquilidade para a sua categoria de que no futuro essas cláusulas não estão trazendo problemas maiores ainda. Certo, pessoal? Agradeço a sua paciência. Se você gostou desse vídeo, eu vou lhe pedir a gentileza de dar um like, se inscreva no canal, traga a sua opinião, traga suas manifestações e dúvidas, que nos próximos vídeos procuramos aqui esclarecer, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.